Tá aqui, porque o presidente argentino, Javier Milei, ele autorizou uma missão de assistência humanitária ao Rio Grande do Sul, depois de uma solicitação do governador Eduardo Leite. Essa missão vai focar no resgate, logística e gestão de abrigos emergenciais. Os militares argentinos serão mobilizados para cruzar a fronteira e auxiliar nessas operações. Você, Cristiano Beraldo, é preciso contar com a colaboração de todos, sobretudo os países vizinhos. O governador Eduardo Leite solicitou e Javier Milei prontamente atendeu a esse pedido do estado que é vizinho, né? Inclusive, tantos argentinos não visitam o estado do Rio Grande do Sul, assim como também fazem com Santa Catarina, sendo justo, né, Beraldo? Pois é, o que me chama a atenção, Caniato, é o fato do pedido de ajuda, não só para a Argentina, mas para tantos outros países, não ter vindo do governo federal. Me causa muita estranheza você não ver, por exemplo, a ONU, você não ter ali uma atuação da Cruz Vermelha, governo norte-americano, que poderia mandar uma infraestrutura até de navios para atendimento médico, para ajudar, né, na administração dessa catástrofe, porque tem experiência em fazer isso em muitos lugares do mundo. Mas parece que um excesso de soberba coloca o Brasil nessa posição de querer mostrar que é autossuficiente, o que é de uma bobagem gigantesca, porque nenhum país é autossuficiente diante de um desastre dessa proporção. Toda ajuda é bem-vinda. O ser humano, no momento de necessidade, ele se iguala. Não tem branco nem preto, não tem rico nem pobre, não tem católico, muçulmano, judeu. Todos estão ali demonstrando sua solidariedade. Nós poderíamos ter ajuda, inclusive de Israel, apesar da guerra que Israel atravessa. Mas parece que a gente dá de ombros, a gente quer lidar com a nossa própria incompetência, as nossas limitações. E, de novo, para reconstruir a sério o Rio Grande do Sul, será necessário ajuda de fora? Será necessário dinheiro de fora? Esse dinheiro não está no orçamento brasileiro. Então, quando você tem o pedido do governador do estado sendo feito ao presidente argentino e ele, que está lá com inúmeros desafios a vencer, prontamente atende a esse pedido, você vê que solidariedade mundo afora não falta. O que falta é atitude. O que falta é postura, o que falta é pedir. E parece agora que pedir virou coisa feia. É muito estranho. Você, Roberto Mota, governo de Javier Milei, anunciando o envio de militares ao Rio Grande do Sul. Cristiano Beraldo ficou surpreso que essa solicitação, esse pedido, partiu do governo do estado, não do governo federal. É preciso também considerar esse aspecto, Mota? Parta de onde vier, é um pedido a ser elogiado. A gente tem que elogiar quando as coisas merecem elogios, e o Cristiano Beraldo tem razão. Nessa hora, a gente tem que pedir socorro para todo mundo. Só sabe a importância do socorro quem está lá agora. Eu falo com muitos amigos todos os dias que estão na linha de frente, socorrendo as pessoas, vivendo esses dramas, né, são centenas, milhares de pessoas vivendo uma situação inimaginável, e qualquer ajuda é absolutamente fundamental, porque pode fazer uma diferença gigantesca. E agora começa uma outra etapa, que é a etapa da reconstrução. Então, a ajuda vai ter que ser de outra natureza, mas o Brasil não tem condições de recusar nenhum tipo de ajuda. Então, meus elogios a quem fez esse pedido de ajuda, e que outros homens públicos brasileiros utilizem os seus canais, os seus relacionamentos no exterior para pedir ajuda. O Brasil, nesse momento, precisa disso. Você, José Maria Trindade, a ajuda do governo de Javier Milei, após o pedido do governador Eduardo Leite, que está no horizonte, hein, Zé Maria? Outras nações poderão ofertar ajuda e o governo federal deve intermediar a parte dessas tratativas?
Eu acho importantíssimo, né, que os países, principalmente os vizinhos, façam esse tipo de ação. Eu acho que é uma parte até de integração na verdade, a Argentina não está livre de, no futuro, passar por uma tragédia que precise de equipamentos brasileiros. O Brasil tem várias especialidades, os policiais brasileiros, a equipe do Brasil é muito boa em vários setores, inclusive polícia científica. Então, a Argentina não está livre de precisar do Brasil e de outros vizinhos. Então, uma ajuda, sim, ela é importantíssima, principalmente porque integra, né? Integra os dois países. E ninguém pode rejeitar uma ajuda. Rejeitar uma ajuda é de uma arrogância tão grande que beira a falta de sanidade. Então, fez muito bem o Milei em oferecer ajuda ao Brasil e faz muito bem o Brasil de aceitar. No momento, assim, medidas especiais têm que ser tomadas. Eu conversei com o senador Mourão e ele sugeriu a criação de um plano parecido com o que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez durante a pandemia. E o governo está indo nessa direção. Vai estabelecer ali um pagamento único ou algo parecido assim com o Auxílio Brasil para os afetados, né, dessa tragédia no Rio Grande do Sul. É o mínimo que se pode fazer neste momento. E, surpreendentemente, nem é tão caro assim, levando em consideração outras ajudas e outras obras que serão feitas. Então, na quarta-feira, o presidente Lula volta ao Rio Grande do Sul e a expectativa é anunciar um pacote de medidas e dentro desse pacote estaria esse auxílio especial. Tá certo, claro que a gente vai acompanhar. Agora você, Cristiano Beraldo, chamou a atenção quando você mencionou a necessidade de contar com o apoio de outros líderes, outras nações que certamente têm expertise, experiência para colaborar nesse processo de construção. Se a gente pegar outros episódios, tragédias, a gente se lembra exatamente do auxílio que foi ofertado por alguns países. Me lembro sobretudo na questão que envolveu Brumadinho, aquele apoio de Israel, que enviou mais de 100 homens para ajudar nas buscas das pessoas soterradas. E em relação aos Estados Unidos, Beraldo, o governo brasileiro tem uma boa relação com a administração de Joe Biden? Joe Biden chegou a ofertar algum tipo de apoio? Porque eu sigo aquelas redes americanas tão conhecidas e tradicionais, CBS, ABC, todas dando um amplo destaque para os vídeos impressionantes das enchentes no Rio Grande do Sul. Joe Biden chegou a se manifestar, né? Enviou condolências ou pelo menos algum tipo de manifestação em um de seus discursos. Por qual razão os Estados Unidos ainda não ofereceram nenhum tipo de ajuda ou o governo brasileiro não formalizou esse pedido? Não é questão de oferecer, é questão de pedir, né? Você tem que, através dos canais diplomáticos, você tem que ir atrás daquilo que você está precisando, porque os recursos são conhecidos. O governo brasileiro sabe toda a infraestrutura, sobretudo a partir da Marinha norte-americana, que poderia ser oferecida para ajudar nesse momento. Mas isso não foi feito, porque há uma teórica relação boa com o governo Biden, mas o governo Biden é um governo muito fraco. E aí entra a questão ideológica em relação aos Estados Unidos como um todo. Só que, mesmo que você não peça para os Estados Unidos, se é mais simpático, mais aceitável ao governo pedir essa ajuda à China, que se peça à China. Não está na hora de se fazer distinção de ajuda. Então, a ajuda, venha de onde vier, ela é extremamente útil e importante. Mas não estou vendo isso acontecer e isso é muito preocupante de um lado, porque torna as coisas mais difíceis do que elas já são, e é também muito triste, porque você vê que não tem uma superioridade institucional a se esperar, né? Acaba tudo sendo reduzido a uma questão política, uma questão eleitoral e por aí vai. Então, está faltando, parece, os adultos na sala, sabe?
aquelas pessoas que conseguem ter, no momento de necessidade, ter uma postura elevada, uma postura realmente que deixe de lado qualquer questão menor, porque diante da tragédia tudo é menor. A única coisa relevante e importante é, nesse momento, salvar vidas, porque eu tenho assim, muita segurança, Caniato, de que esses números que a gente está vendo de mortos e desaparecidos, ele é muito maior do que está sendo divulgado, porque foi uma catástrofe de dimensões assim impressionantes, uma coisa de louco. Então, eu infelizmente acho que a gente vai ter que lidar ainda com a realidade e ver esses números aumentar de forma bastante expressiva. E tudo isso vai dando o tamanho, né, da tristeza, da tragédia que se abate a população do Rio Grande do Sul. Então, enfim, sinto falta disso. E sinto falta também, Caniato, aí já olhando para o futuro, para falar de reconstrução, de se falar também sobre responsabilidade das concessionárias de rodovias privadas, né? As empresas que ganharam as concessões para explorar o pedágio dessas rodovias, elas têm obrigações. É preciso se saber se essas empresas têm condições de arcar com a reconstrução dessas estradas, saber se elas têm seguro, inclusive, se as seguradoras têm condições de arcar com a reconstrução dessas estradas, porque isso tudo vai ter que ser debatido de forma rápida para que a gente possa promover com a celeridade possível o início dessa reconstrução. Esperamos que aí nas próximas poucas semanas já se esteja em condições de tratar disso de forma objetiva, mas é preciso que a gente mantenha isso em mente.